Chega pra cá, meu povo, que tá no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor. É dia 1º de março de 2023, quarta-feira, e começo essa edição com imagens ao vivo de Aracaju, a capital do estado do Sergipe. Nesse momento, o céu está claro e a previsão para hoje é de sol alternando com pancada de chuvas rápidas e isoladas. O volume previsto é de 6 milímetros, temperatura mínima em 25 graus e a máxima de 30 graus. Começando o Bom Dia Produtor em novo horário para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as exportações brasileiras da carne de frango, que devem aumentar neste ano, segundo as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. E a expectativa é de que as exportações brasileiras de carne bovina sejam retomadas o quanto antes e novas plantas frigoríficas sejam habilitadas no final de março. E mais, a Justiça Federal em Goiás suspendeu o aumento da tarifa de pedágios nas rodovias federais, nas BRs 060, 153 e 262. O estande na 9ª Copla Campo foi criado em busca de fortalecer a participação das mulheres nas cooperativas do agronegócio e o assunto é destaque no Bom Dia Produtor. Para você, cotações, bons negócios e as melhores informações que movimentam o agro. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 8 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, um excelente dia para você. Abro essa edição do Bom Dia Produtor destacando que até agora não saiu o resultado dos exames das amostras do animal contaminado com o mal da vaca louca na cidade de Marabá, interior do estado paraense. Na terça-feira, o ministro da Agricultura discutiu esse assunto com os frigoríficos. As informações com Flávia Rabelo. A reunião no MAPA foi para esclarecer aos frigoríficos quais as medidas que o governo está tomando para enfrentar o prazo do alto embargo nas exportações de carne para a China. Representantes de sindicatos e empresas de 8 estados do setor de frigorífico puderam tirar as dúvidas sobre os prazos e a expectativa. O ministro Carlos Fávaro explicou que os consumidores não devem se preocupar com a carne encontrada no supermercado, ressaltando que o caso confirmado é isolado, ocorrido em um boi de 9 anos, criado em uma pequena propriedade rural, onde nenhum outro animal foi abatido. De Brasília, Flávia Rabelo. Vamos agora então para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando a você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Destaco os preços mínimos na região sudeste, que é por onde a gente começa, falando para você que houve queda de R$ 2,00 no Espírito Santo, como aparece aqui na tela, para você de casa observar junto comigo. O valor da arroba cotado é em R$ 242,50. As demais praças do sudeste não apresentam variação, viu? Barretos e Araçatuba permanecem em R$ 271,00, Belo Horizonte vem a R$ 244,50, Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais R$ 254,00, o norte de Minas R$ 234,50 e o Rio de Janeiro R$ 264,00. No sul do Brasil, nós temos um cenário sem variação para amanhã de hoje. Os números também permanecem iguais aos que você observou ontem na programação. Noroeste do Paraná, R$ 261,00, Oeste de Santa Catarina vem a R$ 279,00, o valor de referência no preço pago pelo quilo no Rio Grande do Sul, em sua região oeste, é de R$ 8,85 e em Pelotas, de R$ 8,75 também o preço pago pelo quilo. Caminhando, a gente vai para a primeira tela do Centro-Oeste e aqui eu dou um panorama para você sobre como ficam as principais praças nessa primeira tela. Goiânia não tem variação e também o sul do Goiás não apresentam variação, permanecendo a R$ 244,50. Campo Grande e Dourados, em Mato Grosso do Sul, também não apresentam variação, valor de R$ 259,00. Cenário diferente para Três Lagoas, que apresenta queda de R$ 3,00, sendo cotado a R$ 254,00.
Segunda tela do Centro-Oeste, aqui eu atualizo para você o Mato Grosso. Você aí de casa lembra muito bem que ontem o Mato Grosso não apresentou variação, mas hoje os números começaram a mudar. Tem queda de R$ 4,50 no norte do estado, arroba cotado em R$ 244,50. E tem queda também de R$ 3,00 no sudoeste do estado. O valor referência da arroba é R$ 236,50. Sudeste, Cuiabá, vem a R$ 241,50. Seguindo para o nordeste do nosso Brasil, tá aí para você observar comigo, queda de R$ 2,00 no oeste baiano. O valor da arroba vem a R$ 249,00. Sul da Bahia também tem queda, viu? R$ 2,50, arroba em R$ 246,50. Queda de R$ 5,00 no noroeste do Maranhão, valor em R$ 229,50. E o Alagoas permanece intacto com R$ 283,50. Para terminar, a gente dá um passeio rápido pelo norte do Brasil, destacando para você que não houve alteração. Acre vem a R$ 210,50, os municípios paraenses também não mudam, Redenção R$ 224,50, Marabá R$ 222,50 e Paragominas R$ 246,50. Sudeste de Rondônia R$ 219,50, sul do Tocantins R$ 232,50 e o norte vem a R$ 224,50. São dados levantados aí pela nossa parceira Scott Consultoria, que é inclusive também quem traz para a gente a partir de agora o fechamento da cotação do bezerro Nelore ontem. A Justiça do Goiás suspendeu o aumento da tarifa do pedágio em rodovias federais de Goiás. A concessionária que administra a rodovia aumentou o valor em mais de 100%. Só que isso não agradou aí, claro, aos usuários das rodovias. Ana Paula Bellini, direto de Goiânia, tem mais informações. A Justiça determinou a suspensão do aumento no valor dos pedágios nas BR 060, 153 e 262, rodovias que cortam o estado de Goiás. De acordo com o Ministério Público Federal, os reajustes nas tarifas chegaram até 168% e foram autorizados no começo deste ano pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas, de acordo com a liminar na Justiça, depois de 9 anos de concessão, a Triunfo Consebra, a concessionária responsável pelas rodovias, não melhorou os serviços e deixou as rodovias em más condições. A decisão da Justiça suspendeu o aumento na tarifa no prazo de 72 horas e determinou ainda que a concessionária entregue um levantamento mostrando quais foram as ações de melhorias feitas nas rodovias num prazo de 120 dias. Caso não apresente, a Triunfo deverá pagar multa de até R$10 mil por dia. A Triunfo Consebra tentou romper essa concessão e devolver essas rodovias para o governo federal no ano passado. A Agência Nacional de Transportes Terrestres até aceitou, mas determinou que a concessionária deveria permanecer por mais 20 meses operando nessas rodovias aqui no estado, ou seja, até o fim deste ano. Aqui em Goiás, a concessionária administra as principais rodovias que escoam a produção agrícola do estado. Em alguns trechos, o valor subiu de R$ 3,90 para R$ 9,00 e R$ 9,00 para cada eixo de caminhão. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Em nota, a concessionária Triunfo Consebra informou que ainda não foi notificada da decisão. A concessionária afirmou que adotará as medidas judiciais cabíveis para o processo após o recebimento. São 8 horas e 15 minutos, horário de Brasília, buscando ampliar a participação dos jovens nas cooperativas e incentivar a sucessão familiar. O núcleo jovem da Coplacana está presente aí na 9ª edição da Coplacampo, que está acontecendo em Piracicaba, interior de São Paulo. A nossa equipe está por lá visitando os estandes e conversou com uma das lideranças sobre esse assunto. Acompanhe. Seguimos aqui na cobertura do Coplacampo 2023. Eu converso agora com a Mariane Nateiro, que é responsável pelo núcleo jovem Coplacana. Mariane, como funciona esse projeto? O Núcleo Jovem Coplacana é uma iniciativa da cooperativa que trata a sucessão familiar.
O nosso maior objetivo é aproximar os netos, sobrinhos, filhos de nossos cooperados do agronegócio e da cooperativa. Hoje sabemos que existem algumas dificuldades, como a administração das propriedades rurais, maior conhecimento do jovem, educar ele para diminuir as fake news sobre o agronegócio. Então a gente está trazendo esse jovem. E como? Trabalhando filhos, netos, sobrinhos de cooperados ou o próprio cooperado na faixa etária de 16 a 35 anos. A gente quer mostrar para ele que existe N formas dessa pessoa trabalhar no agro, não somente lidando ali no dia a dia na cana, mas também de parte administrativa, melhorar o perfil profissional da pessoa, desenvolvimento da oratória, de como ela se porta. Então é muito importante trabalhar todos esses aspectos. Fazemos 2 atividades por mês, uma online e uma presencial. Quando lançamos o núcleo em 2021, tínhamos só 8 jovens. Hoje, em 2023, 2 anos após, estamos com mais de 120 membros em 17 filiais da Coplacano. Como está a participação de vocês, então, dos jovens aqui no Coplacampo 2023? O Núcleo Jovem foi o primeiro stand a não ter só colaboradores Coplacana trabalhando. Hoje, principalmente, quem fica aqui são os próprios meninos, os próprios membros do núcleo, que se voluntariam para estar cuidando do stand durante toda a feira. Durante os 4 dias serão esses jovens que vão atender as pessoas. Tá certo, então o jovem também tem espaço aqui no Coplacampo 2023. Obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. De Piracicaba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. As exportações brasileiras de carne de frango crescem quase 3,5% já desde o início do ano. É o que apontam as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fica sediado em Brasília. De São Paulo, Walter Puga Júnior tem mais informações. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vê o Brasil com exportações de 4.600.000 toneladas de carne de frango neste ano. Isso significa um aumento de 3,44% sobre já o volume de exportação recorde de 2022, quando nós exportamos aí cerca de 4.447.000 toneladas. É o que aponta um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com sede em Brasília. Aliás, as projeções do Departamento de Agricultura norte-americano não incluem pés de galinha. Bom, segundo contatos ouvidos pelo USDA, produtores do Brasil devem continuar se beneficiando da demanda global muito forte por carne de frango. Além disso, o relatório do governo americano diz que a oferta foi afetada principalmente pela propagação do vírus da influenza aviária em várias partes do mundo. Fora isso, pela guerra da Ucrânia e pelo terremoto na Turquia. A Turquia é o 9º maior produtor de carne de frango do mundo. Segundo o relatório, enquanto várias concorrentes do Brasil enfrentam desafios da produção, o Brasil reforçou sua posição como fornecedor confiável. Ele acrescenta ainda que o câmbio deve também seguir favorecendo os exportadores brasileiros. Bom, quanto à produção, os americanos prevêem aumento de 2,5% na produção de carne de frango este ano, para cerca de quase 15 milhões de toneladas. Aliás, eles estimam que o consumo doméstico, o consumo de carne de frango no Brasil, também vai crescer 2% este ano, para mais de 10.200.000 toneladas. Segundo o USDA, em Brasília, o consumo deve ser impulsionado por vários fatores, por programas de assistência social, por exemplo, e também pelo aumento do salário mínimo, que já é esperado ser concedido pelo governo brevemente. De olho na informação, Walter Puga Júnior, de São Paulo. E está na hora de saber qual é o touro do dia do Genética BR. É claro que as informações são com o leiloeiro rural Gabriel Borges. E o touro do dia de hoje é o Barão FIV da Pilar. Dá uma olhada aí, girolando, lote número 607. Meu amigo, é um filho do Bolton, touro com composto de úbrio positivo, filhas de sistema mamário de muita sustentação. Dá uma olhada aí, que touraço, meu amigo. A paineira, a mãe dele, produziu aí, ó, 14.985, é uma filha da patativa Markovits, matriz que produziu aí mais de 19.000 quilos de leite. É um girolando 5/8, dá uma olhada aí no pacote para você. O pacote de 200 doses, esse touraço para você, que é o Barão, de 12 por apenas R$10 na ação Touro do Dia. Não perde não.
Tá na hora do nosso primeiro intervalo comercial e eu quero convidar você para participar do Bom Dia Produtor, enviando as suas dúvidas e também sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp, 67998631001, tá aqui na tela. Ó, não esquecem o seu nome e a cidade de onde você está falando para participar ao vivo com a gente do Bom Dia Produtor. No próximo bloco você confere o segundo episódio do quadro Rota Katayama, que vai mostrar como foi o primeiro simpósio de criadores e também produtores de bezerros de corte em Sergipe. Ainda atualizo para você informações do mercado financeiro, é claro que você não vai perder. Não sai daí. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, agora com imagens ao vivo da cidade de Maracaju, município sul-mato-grossense, que nesse momento tem o céu aí aberto, né? Mas tem previsão de chuva hoje para ao longo do dia com períodos de melhoria. E atenção para o alerta de tempestades, o volume previsto pode passar dos 20 milímetros. Temperatura mínima em 22 graus e a máxima em 33 graus. 8 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando aqui na nossa programação. Está na hora de conferir a análise do agronegócio. Hoje, João Pedro Cuti Dias fala sobre a habilitação de mais frigoríficos no Brasil. A Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, solicitou ao ministro Carlos Fávaro apoio para que os pequenos e médios frigoríficos possam participar mais das exportações de carne bovina. No dia 26 de fevereiro, o presidente da Abrafrigo, Associação Brasileira dos Frigoríficos, Paulo Mustafaga, tive com o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. Qual a ponderação dele? Que precisaria haver um apoio maior do mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, no sentido de que mais frigoríficos fossem habilitados além das 3 grandes redes brasileiras. O que é algo que precisaria ter um apoio não só do ministro da Agricultura, mas da classe dos pecuaristas. Era importante que nós tivéssemos mais frigoríficos com volume exportando. Não apenas as 3 grandes redes, nós temos que ampliar esse número. E os frigoríficos também teriam que sair um pouco da área de conforto deles. Ou seja, não é só na hora de receber o boi, de pagar o boi, que ele vai ter contato com o seu fornecedor. Eles tinham que trabalhar junto com os fornecedores para melhorar as condições de produção da pecuária num raio de ação deles. Ou seja, apoiar no sentido de organizar a difusão de tecnologias, especialmente na questão de pastagem, apoiar na questão de criar patrulhas mecanizadas que pudessem apoiar os pecuaristas na reforma, no manejo de pastagem. Ou seja, teria uma série de ações que não precisaria botar dinheiro, não, precisa ser apenas um trabalho de organização. E aí buscar apoio do governo, dos governos estaduais, do próprio município, no sentido de melhoria das vias de comunicação, das estradas, enfim, tem uma série de atividades que os frigoríficos, se fosse procurar fazer uma parceria efetiva com os pecuaristas, poderia ser feito. Questão de trazer tecnologias de inseminação artificial, onde que é possível fazer cruzamentos de raças inglesas, de raças europeias, taurinas, com as vacas Nelore e produzir um meio sangue que teriam condições de ganho de peso mais rápido, uma qualidade de carne melhor, enfim, tem uma série de vantagens. O meio sangue poderia ser feito junto, mas o frigorífico teria que sair da sua zona de conforto e ir junto com o pecuarista fazer esse trabalho. Outra coisa, por que não criar uma marca própria para grupos de frigoríficos, para que eles possam fazer o marketing, para que eles possam estar indo nas feiras, mostrando como é que se pode produzir aqui no Brasil. Outra coisa que é importante, fazer joint venture, associações com grandes distribuidores de carne. Na China, por exemplo, que o e-commerce está crescendo bastante, por que não trazer grandes distribuidores de carne para conhecer o Brasil, para conhecer como se produz carne, para ver a possibilidade de fazer associações para que essa carne saia daqui do Brasil já embalada, em bandarim, direto ao mercado consumidor da China. Na China e em outros países da Ásia, não é só na China, mas vamos lá, pensando em termos de Indonésia, ou novos mercados, como o caso do México, você tem um espaço muito grande para fazer isso. Só que o governo seria um elemento a mais para somar, mas ele precisaria ter um esforço junto aos pecuaristas, para que somados os pecuaristas, os frigoríficos ligados à Abrafrigo, o MAPA, a Apex, enfim, uma série de entidades pudessem trabalhar organizados para que você tivesse maior número de frigoríficos
e de maior quantidade para dividir esse mercado. São 13 bilhões de dólares que foram ano passado em exportações de carne bovina. Foram 2.340.000 toneladas. É um mercado importante isso. Os pecuaristas precisam de ter mais gente na área da indústria para que possa ter uma maior justiça no preço final da arroba que eles recebem. Bom, você pode ver essa análise mais detalhada lá no nosso portal canaldoboi.com. 8 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Vamos caminhando aqui no Bom Dia. Em entrevista ao Agricultura BR de ontem, o presidente binacional da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Charles, afirmou que as exportações de carne bovina serão retomadas o quanto antes e a expectativa é de que novas plantas frigoríficas sejam habilitadas no final de março, com a visita do presidente Lula no país asiático. Vamos rever a entrevista. E essa edição de Agricultura BR começa falando a respeito de mercado de carnes, de carne bovina especialmente, principalmente após a identificação de um caso de vaca louca, que deve ter uma comprovação como atípica no estado do Pará, que fez com que o Ministério da Agricultura do Brasil suspendesse as exportações para a China. Isso está previsto no acordo entre os dois países. Para falar a respeito deste assunto e também do entendimento da China, principalmente em relação a este caso no Brasil e também as negociações, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Charles Andrew Tang, ele que é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Charles, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Qual é o entendimento hoje que a China, do ponto de vista comercial, tem sobre as aquisições de carne bovina do Brasil, depois da identificação deste caso? Boa tarde, seja bem-vindo. Bem, depois da identificação da doença de vaca louca, logicamente o Brasil, o Ministério, o MAPA, suspendeu a exportação e a China suspendeu a importação de carne bovina no Brasil. Acredito que em breve vai abrir de novo, né? Vai estar resolvido essa questão da doença e a China vai continuar sendo um grande comprador de carne bovina do Brasil. Hoje tem 70 frigoríficos esperando numa lista para conseguir o CIF China. O governo chinês deve aprovar de 18 a 20, né? E eu acho que a China não tem alternativa a não ser continuar importando a carne bovina. Logicamente, o governo chinês gostaria de reduzir essas importações por questões de saúde, etc. Mas, como a China não tem como criar gado, não é como aves e suíno, que já estão voltando os plantéis normais na China, né? Embora a China vai sempre continuar comprando asas, meio de asa e pata de galinha, porque ela não tem autossuficiência, embora mesmo que tenha autossuficiência na criação de aves, não vai ter autossuficiência em patas de meio de asa de galinha. E carne bovina, a China não tem como criar gado, né? Ela não tem terra suficiente para poder ter grandes rebanhos de gado como tem no Brasil. Então, sem dúvida alguma, tão logo seja resolvido essa questão de doença de vaca louca, a China vai continuar importando carne bovina em volumes crescentes, que cada vez que o povo chinês tenha mais prosperidade, querem comida de valor agregado mais elevado. E carne bovina, né, já tem várias churrascarias brasileiras na China e todo chinês quer provar churrasco tipo rodízio e também, quando vem para o Brasil, eles querem comer churrasco de churrascaria de rodízio. Charles, em relação aos casos, né, nós tivemos em 2019, tivemos em maio
setembro de 2021 e agora de fevereiro de 2023. O Ministério da Agricultura agiu bastante rápido aqui no Brasil, informando a China, fazendo a suspensão, cumprindo aquilo que está acordado. Isso fortalece, no seu entendimento, as relações comerciais entre Brasil e China, para inclusive ter essa expectativa de novas habilitações de plantas frigoríficas brasileiras? Sem dúvida. Olha, você sabe que a China está bastante, vamos dizer, confiante no governo do presidente Lula, porque o presidente Lula não briga com ninguém, né? Faz amizade com todo mundo, e a China sempre teve, o presidente Lula sempre teve uma parceria estreita com a China. E acredito que eu tive conversando com o pessoal do governo de uma província chinesa, eles estão bastante, vamos dizer, confiantes que eles vão estreitar ainda mais os laços com o Brasil no governo, e principalmente depois da visita do presidente Lula para a China, que vai ocorrer no final desse mês, né, de março. Eu acho que, dia 28 de março, que foi anunciado, eu acho que cada vez mais vai estreitar a parceria entre o gigante da América do Sul e o gigante da Ásia. No passado eu lancei um livro meu, publicado pela editora Aduaneiras, e o título original era Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade. Porque, como você sabe, a China tem investido na infraestrutura do continente africano e de muitos outros países, e a infraestrutura é a base de desenvolvimento de qualquer nação. Tang, e bastante interessante esse ponto de vista, a criação, né, trazer essa prosperidade em relação ao crescimento das duas nações. Hoje, em relação ao comércio que se tem, e aqui especialmente eu tenho que falar especificamente de produtos agropecuários, a China é o maior importador de soja do Brasil, já se torna um dos maiores em relação ao milho e é o maior em relação à carne bovina. Como prosperar e melhorar essa ação hoje que nós temos em relação aos dois países, principalmente dentro desses produtos hoje que são agropecuários aqui do Brasil? Olha, você sabe que o Brasil conseguiu mais de 50 bilhões nos 3 últimos anos. O Brasil conseguiu quase 150 bilhões de dólares de superávit. Ou seja, na última década, todo ano o Brasil lucra nas exportações, ou seja, exporta muito mais do que importa da China. E isso está gerando um superávit que chega quase a 150 bilhões de dólares nesses últimos 3 anos. Né? Isso vai fortalecer cada vez mais a posição invejável de reservas em divisas do Brasil. Né? Então, eu acho que nunca mais, desde que eu cheguei no Brasil, transferido por um banco de investimento de Wall Street para trabalhar no Brasil, o Brasil passou por moratória. Mas com essas reservas conseguidas, muito em razão do comércio e investimentos com a China, o Brasil nunca mais vai ter que passar por moratória. Que hoje o Brasil tem uma posição de reserva em divisa bastante forte e invejável. Charles Tang, no seu entendimento, você falou a respeito da expectativa de ter a resolução mais rápido em relação ou ser mais breve em relação a esse caso de vaca louca atípica no estado do Pará. Hoje nós já podemos falar em prazos, em períodos, né? Nós tivemos em 2019, se eu não estou enganado, um prazo que foram de 15 dias, 2021 chegou próximo a 120. Qual seria hoje a expectativa da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China? Eu acredito, você sabe que a China e tanto o MAPA no Brasil age com muita responsabilidade, né? E eu acho que tão logo que seja resolvido o problema da doença, a China vai voltar a comprar maciçamente do Brasil, inclusive porque durante algum tempo ela não tem importado do Brasil. Então ela vai acumulando também as demandas que não têm sido atendidas, né? Logicamente está importando mais dos Estados Unidos
está normalizando um pouco mais relações comerciais com a Austrália, porque a China não estava importando da Austrália, né? Nada. Então, eu acho que dentro do entendimento e dentro da atitude responsável do Ministério da Agricultura, inclusive o ministro Fávaro é uma pessoa bastante, vamos dizer, do ramo, né? E eu acho que age com muita responsabilidade. É do interesse tanto do Brasil quanto da China o encurtar e começar a importar mais rápido possível a carne bovina. Tão logo que seja controlada a doença no Brasil, a China vai voltar a comprar em grande escala. São 8 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Está na hora de conferir a previsão do tempo para todo o Brasil. E é claro que você já sabe, as informações são com ela, Júlia Marques. Júlia, bom dia para você. Olá, Vinícius. Um ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. A quarta-feira será marcada por temporais e chuva volumosa em boa parte do Brasil. O estado de São Paulo, Triângulo e Sul de Minas Gerais e também Rio de Janeiro, por exemplo, seguem aí com bastante chuva e alto potencial para temporais, especialmente pegando ali o litoral paulista. No Espírito Santo e no norte de Minas, tempo firme e muito sol. Condição bem semelhante no sul do país. Isso porque os temporais continuam em todo o Paraná, Santa Catarina também e no norte do Rio Grande do Sul. Há inclusive condições para trovoadas e ventanias moderadas. Isso devido à presença de uma baixa pressão na costa da região. Nas demais áreas do estado gaúcho, tempo firme. No centro-oeste, a chuva vai ser bem mais intensa no sul de Mato Grosso do Sul. E nas demais localidades, as condições meteorológicas vão ser ideais para o avanço da colheita dos grãos e o plantio do milho segunda safra. No Nordeste, a previsão indica chuva volumosa e temporais na costa norte e leste, enquanto no interior da Bahia e do Piauí, o tempo firme predomina e o sol brilha forte. No norte, a chuvarada aumenta sobre o Amazonas, Roraima e no sul do Pará. As elevadas temperaturas favorecem a formação de nuvens de temporais durante a tarde. Vinícius, volto daqui a pouco com mais detalhes. É com você. E as mulheres também são destaques na 9ª edição do Copla Campo, que acontece em Piracicaba, interior de São Paulo. Um estande foi criado em busca de fortalecer a participação das mulheres nas cooperativas e o Gustavo D'Angelo traz os detalhes. A mulher também tem seu espaço aqui no Copla Campo 2023. Por isso eu converso agora com a Andréia Pavani, que é responsável pelo Núcleo Mulher Coplacana. Ô Andréia, conta pra gente como que é esse movimento, quando surgiu e quais são as atividades dele. O Núcleo Mulher Coplacana surgiu ano passado, em 2022, quando a gente viu a necessidade da mulher cooperada estar participando mais de todas as atividades que o homem também desenvolve no campo. Muitas vezes ela é a protagonista do seu negócio, ela está à frente da sua propriedade rural, então a gente viu a necessidade de trazer essa mulher mais para perto da cooperativa, participando dos projetos e de tudo que a gente pode desenvolver para elas como atividade. Dias de campo, a gente está fazendo também algumas viagens técnicas e também vamos fazer 2 cursos para elas só nesse ano de 2023. E como está a participação da mulher aqui nesse evento? Nesse evento nós estamos esperando a participação de pelo menos 80 cooperadas nos 4 dias que nós vamos ter, que já fazem parte do núcleo. E nós estamos também fazendo a inscrição para novos membros do Núcleo Mulher. Estamos esperando as cooperadas para participar e vir com a gente nessa jornada de 2023. Tá certo, André. Obrigado pela entrevista. De Piracicaba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E o Canal do Boi transmite no dia 5 de março, a partir das 2 horas da tarde, direto dos estúdios da Central Leilões, o leilão Tabapuã Estrelas da Pouso Alto. Novilhas, matrizes e reprodutores do criatório que abriu o ano como líder do ranking de expositores e criadores da raça no Brasil. É uma baita oferta que o Daniel de Paula vai mostrar pra gente.
quando escolheu o slogan para a sua seleção do Tabapuã Pouso Alto, produzindo com excelência, ele não imaginava voar tão alto assim em pouco tempo. Pois a família de Edgar Martins consagrou o seu rebanho dentro da raça em menos de 10 anos e volta ao mercado com o que tem de melhor num pacote completo dentro do Leilão Tabapuã Estrelas da Pouso Alto, que acontece domingo, 5 de março, 2 da tarde, pelo Canal do Boi. Foi em 2014 que Edgar Martins trocou o leite pelos primeiros animais Tabapuã na Fazenda Bela Vista, que ele fundou em 2003 em Silva Jardim, região da Baixada Litorânea Fluminense. Explorou as primeiras doadoras com biotecnologias de reprodução que deram volume ao rebanho Pouso Alto. E depois foi aprender como lapidar esse time, buscando referência em pistas de julgamento pelo país. Aqui no meu computador eu tenho uma prova do tanto que ele aprendeu essa lição. É a última versão do ranking da Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã, que aponta o nome Edgar Martins em primeiro lugar entre os expositores, ou seja, ele investiu corretamente para multiplicar genética superior, como também entre os criadores, ou seja, ele também conseguiu criar com a sua grife uma marca própria que conquistou essa pontuação do ranking. Mas isso não tira dele, assim como de nenhum outro criador de Tabapuã no Brasil, a missão de encurtar essa distância entre o que é pista e o que é pasto. Porque o Tabapuã Pouso Alto é belo sim, mas ele tem que pagar as contas. Como? Funcionando no campo. É um gado bem bonito, é um gado fértil, é um gado precoce e é um gado, acima de tudo, rentável. Não adiantaria ter apenas beleza e não ser rentável para o pecuarista. O grande diferencial na nossa raça, além da docilidade, além de todos esses predicados que a raça já compõe, exatamente é o resultado. Quem investir em Tabapuã vai ter o seu resultado assegurado e vai colher lucro dentro do prazo. Essa docilidade ajuda a fechar um pacote, né, Edgar? Porque o animal que tem um comportamento, um temperamento adequado, ele desenvolve todas as outras características, né? Não há dúvida. O boi vai cobrir melhor, porque ele é um boi muito mais tranquilo, as matrizes vão receber melhor a monta, os bezerros vão ter muito mais tranquilidade para a mama e a gente vai ver o resultado que a gente está vendo aqui. Docilidade, um animal belo, funcional e, acima de tudo, eu insisto nessa tecla, rentável. Uma rentabilidade que vem com a consistência que se espalhou pelos pastos das propriedades dirigidas pela família, que acompanha de perto a evolução dessa genética compartilhada com o mercado na forma de reprodutores e matrizes de alto valor genético, que compõem um pacote completo para o seu primeiro leilão. Nós temos ali de touros, vamos ter novilhas prenhas, novilhas paridas, vamos ter doadora, vamos ter os animais preparados para ofertar o que tem de melhor da raça Tabapuã. É um gado extremamente rústico, extremamente adaptado a pasto, onde você consegue tirar um gado de uma pista e jogar ele exatamente, se for touro para cobrir uma vaca, se for matriz para entrar na área de reprodução, se for uma matriz que tenha predicados para isso, para virar uma doadora. Então é um gado extremamente rústico, extremamente funcional. E isso é o que dá lucro para o pecuarista. Se você quer também participar desse lucro todo, programe-se para investir no Leilão Tabapuã Estrelas da Pouso Alto. Domingo, 5 de março, 2 da tarde, com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. É hora de mais um intervalo comercial e eu quero te lembrar que você acompanha a nossa programação completa pelo site do Canal do Boi, canaldoboi.com, e também pelo nosso Facebook. Inclusive, Bom Dia Produtor está sendo transmitido ao vivo nas nossas redes sociais. Estamos presentes também na NET, claro, canais 190 e 690, e todo final de semana você acompanha o Canal do Boi na Sky, canal de número 241, e o Agro Canal pelo número 161. Daqui a pouco eu estou de volta trazendo para você mais informações que movimentam o agro e mais destaques sobre a feira que acontece no interior de São Paulo. Não perde. Bom dia, produtor está de volta e aí na sua tela imagens ao vivo da capital do Mato Grosso, cidade de Cuiabá. Nesse momento, céu claro, previsão para hoje é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. Então esse céu claro aí vai mudar ao longo do dia, viu? O volume previsto pode passar de 20 milímetros, temperatura mínima em 23 graus e a máxima em 35 graus. Para você que está chegando aqui, muito bom dia, a gente dá sequência na programação. Destaco para você que para ter mais eficiência e rentabilidade de forma sustentável, os produtores estão investindo cada vez mais no manejo integrado e no uso de biodefensivos para o controle de doenças. E dentro da nova
9ª edição Copla Campo, o repórter Gustavo D'Angelo visitou um estande que trouxe um fungicida bioquímico para o controle da doença da cana, soja e também no café. A Copla Cana tem parceria com grandes empresas, dentre elas a PHC, e o Rodrigo vai falar um pouco sobre essa parceria, inclusive que está fazendo aniversário esse ano, né, Rodrigo? Exatamente, são 5 anos de H2 Copla no campo, uma proteína hidrolisada que tem ajudado muitos produtores a romper as barreiras da produtividade com sustentabilidade. Certo. Agora, como está a participação de vocês na Copla Campo, né, 2023? Inclusive, fiquei sabendo que vai ter lançamento também, né? Exatamente. Nós estamos com um stand aqui, onde nós estamos mostrando como a H2 Copla, a proteína Harpin, ajuda a cana a vencer todas as adversidades climáticas, produzir mais e melhores raízes e produzir de maneira muito mais fácil para o produtor, ou seja, o produtor mais tranquilo. E nós vamos ter, como você disse, um lançamento, mais um produto dessa nossa família de bioquímicos, né? Nós vamos ter um fungicida bioquímico que nós já lançamos na cultura da soja, agora está vindo sendo registro para a cultura da cana e do café, para cuidar das doenças, ou seja, o agricultor vai experimentar uma nova experiência no manejo de doenças de uma forma natural e sustentável. E como é importante o produtor ter acesso a essas novas tecnologias, né, para melhorar aí realmente a produtividade dele, né? É muito importante. Nós temos que lembrar que a natureza não para, ela evolui. Então, como a natureza evolui, as doenças, as pragas também evoluem. Então, a gente precisa estar sempre com tecnologias e evoluindo bastante para a gente poder fazer face a essas, vamos dizer, dificuldades que são criadas pela natureza para a nossa produção. Isso mesmo. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação, pela entrevista. Obrigado, Gustavo. De Piracicaba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Estamos de volta com o Agroclima, agora a Júlia Marques trazendo informações sobre a previsão do tempo, um pouco mais detalhada aí para a tua região. Júlia, com você. Vinícius, agora eu volto para dar mais detalhes sobre como fica o tempo neste começo de março. E o novo mês começa com chuva. No município de Ilhabela, no litoral norte do estado de São Paulo, mais de 80 milímetros foram registrados. A atenção na cidade é para novos transtornos, como dos últimos dias, enchentes, alagamentos e quedas de árvores. Também tem chovido bastante entre Santa Catarina e Paraná. Mais de 100% da umidade está disponível no solo, principalmente a faixa oeste do estado paranaense. Cascavel, por exemplo, ultrapassou a média climatológica para o mês de fevereiro. E essa chuva, de acordo com a Conab, tem feito as atividades de colheita de soja serem interrompidas e, por consequência, atrasarem o plantio do milho segunda safra. Nos próximos dias, os acumulados mais elevados vão ficar concentrados ainda justamente nessas regiões. Oeste do Paraná, Santa Catarina e no estado gaúcho, os temporais vão cair apenas no final da tarde. Outro destaque é a possibilidade de granizo no dia 2 de março, que pode atingir regiões produtoras de frutas no Rio Grande do Sul e lavouras de grãos no oeste do Paraná. Na próxima semana, essa chuva vai perder intensidade nos 3 estados. Temporais apenas com a condição de verão no fim da tarde. A Companhia Nacional de Abastecimento apontou que no norte de Minas Gerais, a condição das lavouras de soja está com baixa restrição. Ou seja, choveu pouco nos últimos dias e acabou prejudicando os grãos. Nesta semana, ainda não há condição de chuva em boa parte da região sudeste. Apenas na metade sul do estado mineiro e São Paulo é que devem receber pancadas de fim de tarde que ultrapassam os 70 milímetros. Na outra semana, a chuva se espalha, mas os acumulados ainda não vão ser muito expressivos ao norte do estado mineiro. Agora vamos dar um pulo no centro-oeste? A chuva vai ser mais intensa no sul de Mato Grosso do Sul. E nas demais regiões, as condições meteorológicas vão ser ideais para o avanço na colheita dos grãos e plantio do milho segunda safra. Na próxima semana, os maiores volumes acumulados vão ficar concentrados no norte de Mato Grosso, ainda com temporais que vêm no fim da tarde. Pela manhã, o tempo fica firme. Na região do Mato Piba, o nível de água disponível no solo está girando em torno de 70%. Então, a umidade que chega nos próximos dias serve apenas para refrescar os pastos e lavouras. A maior parte da Bahia e Sertão devem permanecer com a condição de tempo seco. Na próxima semana,
até melhora a situação hídrica no estado baiano, mas mesmo assim não vai ser capaz de repor a umidade do solo. Atenção aos pastos e lavouras para não ficarem muito secos, porque as temperaturas e a radiação solar ainda vão ser ali mais elevadas. A zona de convergência intertropical ainda atua sobre o norte do país, trazendo temporais principalmente para o Amapá e no norte do Pará. Mas na próxima semana, as pancadas vão ser mais intensas com fortes rajadas de ventos e também trovoadas, principalmente em áreas do Pará e Amazonas, que devem receber mais de 100 milímetros. E chegou aquele momento mais aguardado em você aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para o Aladias Cardoso, de Paramirim, Bahia. Aladias, obrigada por sempre acompanhar as nossas previsões. Hoje e nos próximos 3 dias, o sol aparece entre nuvens. A diferença é que na quinta podem surgir rápidas pancadas de chuva. A máxima hoje, 32 graus e a mínima, 20. Já essa outra previsão aqui vai para o José Batista, de Fronteira dos Vales, Minas Gerais. José, também agradeço a participação por aqui, viu? Hoje ainda há chance de chuva rápida, já nos outros 3 dias, nada de água e o sol fica ali entre nuvens. A máxima hoje 36 graus e a mínima 22. E você, já pediu a sua previsão aqui no Agroclima? É bem fácil. Envie uma mensagem para a nossa equipe por meio do número 67 99264 7810. Ou então, encaminhe uma mensagem pelo canal do YouTube, com seu nome e a sua cidade. Até amanhã! No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, você confere aqui no Canal do Boi o segundo leilão virtual Mulheres na Lida, da Ricardo Nicolau Leilões. A nossa amiga Débora Lobo foi conhecer a história da Elaine Becker, da Fazenda Paraíso, que fala um pouco sobre como a paixão pela pecuária vem atravessando geração após geração. Hoje nós estamos aqui no Médio Norte de Mato Grosso, no município de Nobres, em busca de mais uma boa história de uma grande mulher que está na lida. Nosso bate-papo é na Fazenda Novo Paraíso com a Elaine Becker, uma mulher de muita fibra e que está à frente da fazenda, dominando a pecuária. Elaine, você tem uma história com o campo que vem desde sempre, vem dos seus antepassados, né? Quando que começou? Começou com a vinda dos meus bisavós, tataravós da Alemanha, quando na época tinha guerra, eles vieram para cá para tentar salvar a família. Chegaram aqui, foram trabalhar no campo, que para eles era uma experiência nova, e desde então os avós, meus pais, seguiram na vida do campo. E passaram isso para mim e para as minhas irmãs. E eu já estou tentando passar para os meus filhos também esse amor tanto pela agricultura quanto pela pecuária. Uma satisfação sem tamanho, porque eu sempre brinco que dentro da fazenda eu tenho os 2 segmentos e cada um dos meus filhos tem uma paixão, um pela agricultura e outro pela pecuária, que eu acho que o dia que eu não puder mais estar à frente, vai seguir do mesmo jeito como está hoje. A pecuária entrou na minha vida com de 10 a 12 anos, quando a gente adquiriu a fazenda aqui, Novo Paraíso. Desde então, a gente está correndo atrás para tentar melhorar, tanto com genética, aumentar a capacidade de animais por área também, para ter um rendimento maior, porque tem que estar em cima e investindo, senão a pecuária não vai para frente, não. No início foi bem difícil, porque não conhecia nada, não entendia nada de pecuária. Fomos procurando, correndo atrás. Em Nova Mutum, a gente conhece o pessoal da Fazenda Jacamim, que é um ponto de referência. A gente foi atrás deles para adquirir os touros e começou a ter bastante contato com eles para informação de como fazer, como melhorar, o que fazer, as épocas de fazer. A gente está tendo
lotes de bezerro, que é o meu serviço na pecuária, é praticamente cria. Os lotes de bezerro que a gente tem para vender tem sido destaque. Muitos pecuaristas já me procuraram para saber o que eu fiz, como que eu consegui esse resultado. É a genética que a gente está tentando implantar na fazenda. Quer dizer, hoje você literalmente sozinha à frente da fazenda. Claro que você tem as pessoas, o grupo que trabalha com você, mas você é a mente, você é a gestora, você é a financeiro, você também vai lá, põe a mão na massa. Toda vez que tem trabalho lá no curral, eu tô junto, tô olhando. Às vezes até me falam, mas você não precisa, você paga, as pessoas fazem para você, mas é questão de gostar mesmo, de estar lá junto, vendo o desenvolvimento e vendo o resultado do trabalho depois. Eu sempre estou presente lá no curral. Às vezes, não sei se eu ajudo, se eu atrapalho, mas eu tô lá. Se não fosse por amor, acho que eu já tinha desistido. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Bem mais trabalho do que a parte de agricultura, que eu acompanho. Você também acompanha. Eu acompanho também. Teve bastante preconceito em relação a ser mulher. Muitas vezes eu percebi que eles tentavam me enrolar na negociação, mas como eu sou bem teimosa, eu quero assim, é assim, senão não faço um negócio. Mas acho que o que mais pesa é o preconceito mesmo por ser mulher, você é vista com um olhar diferente. Aos poucos eles vão aprendendo que não importa se é uma mulher que está na frente, se é um homem que está na frente, o trabalho pode ser bem feito. Cada vez mais vai ter mais mulheres que vão estar assumindo. Para mim, a pecuária é recente na minha vida, são só 12 anos no máximo. Aprendi muito, tenho muito a agradecer a todas as pessoas que estiveram junto comigo nesse tempo todo, me apoiando, me incentivando, que muitas vezes dava vontade de desistir. Foram muitas críticas, muita dificuldade, muito obstáculo, mas graças a Deus eu superei, estou aqui e só tenho a agradecer. Inclusive a equipe da Ricardo Nicolau Leilões, com quem eu tenho feito alguns negócios nos últimos 2 anos e que tem dado muito certo essa parceria. Eu sou Elaine Becker, eu sou uma mulher da lida. Uma tecnologia relativamente recente que vem ganhando espaço nas lavouras brasileiras é a utilização de drones para a pulverização aérea de pesticidas. Com um custo-benefício razoável, a técnica utilizada na agricultura tem se destacado pela eficiência, pois, em média, com 10 minutos de voo, consegue pulverizar cerca de 1 hectare. Você vê detalhes agora com Gustavo D'Angelo. Os drones estão cada vez mais presentes na agricultura e esse é um dos destaques do Coplacampo 2023. Converso agora com o Gabriel Camarinha, que é coordenador de negócios de agricultura de precisão da Coplacana. Gabriel, como você vê então o crescimento dos drones na agricultura? Bom, a gente está vendo aí uma demanda crescente, né? O produtor ele está entendendo os benefícios do drone, né? E ele está cada vez mais apto, né? E ele está buscando essas novas tecnologias para trazer melhorias para o campo. Então a gente está vendo essa demanda crescente, né, e até fora do padrão, né? A gente tem um padrão aí quando fala de inovação, né, e a gente está vendo os drones saindo bem fora desse padrão, né? Então está sendo bem interessante aí esse crescimento, né, e também essa aceleração do produtor, né? Agora, Gabriel, quais são as principais funções do drone dentro da agricultura? No caso, ele pode ser utilizado para aplicação de produtos em área total e também pode ser utilizado para aplicação em reboleiras, né? Ou seja, uma aplicação direcionada. Certo. E é preciso um investimento muito alto para adquirir um equipamento como esse? Então, normalmente a gente pensa na questão do investimento, a gente muitas vezes nem vê muito valor, né? Mas a gente vê o retorno do investimento, certo? Então, como a gente costuma dizer, o caro é o que não funciona. E se você gastar R$1 e não funcionar, é caro, né? Então, o drone, pelo valor dele, a gente vê como um retorno do investimento aí fácil e até em algumas situações, no primeiro ano, você já tem um retorno do investimento.
E aqui dentro da feira, vocês estão fazendo demonstrações para os visitantes, tem condições especiais também para adquirir o equipamento, né? Isso, todos os dias, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 2 da tarde e às 4, nós estamos fazendo a demonstração do maior drone de pulverização do mercado, tá? Então o produtor ele pode vir aqui, ver o drone voando e tirar todas as dúvidas que ele tiver com respeito ao aparelho. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações. De Piracicaba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Antes do intervalo, quero lembrar que você nos acompanha pelo portal canaldoboi.com e também pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo na NET, claro, canais 190 e 690, e todo final de semana tem Canal do Boi na Sky, canal de número 241, e o Agrocanal no número 161. No próximo bloco você continua acompanhando aqui mais informações sobre a 9ª edição do Copla Campo, evento promovido pela Cooperativa dos Plantadores de Cana do estado de São Paulo. Nossa equipe de reportagem está ao vivo por lá e daqui a pouco vai trazer pra gente todas as informações. Não sai daí, daqui a pouco no Bom Dia Produtor. Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de São Paulo, a capital paulista. Nesse momento você vê aí o céu com algumas nuvens e a previsão é de sol, alternando com pancada de chuvas e possíveis trovoadas. O volume previsto é de 20 milímetros, temperatura mínima em 19 graus e a máxima de 29 graus. Por aqui a gente entra na reta final do programa e eu destaco para você o quadro Rota Katayama de hoje, que vai mostrar como foi o primeiro simpósio de criadores e produtores de bezerros de corte em Sergipe, uma realização do Nelore Góes e da Katayama, num evento que reuniu em Itabaiana muita gente interessada em conhecer detalhes sobre essa seleção que tanto faz a diferença na pecuária local. Na segunda reportagem da série tem gente importante prestigiando o evento e falando com exclusividade com o Daniel de Paula. O patrimônio da Katayama é o cliente, o parceiro, e deste, informação, segurança e o resultado que essa relação pode proporcionar. É com essa equação que a Rota Katayama acompanhou nessa última expedição ao Nordeste o primeiro simpósio de produtores de bezerros de corte em Sergipe, realizado pelo Nelore Góes em sua sede, a Fazenda Água Branca, em Itabaiana. O evento teve tanta importância que, além de criadores, atraiu também a presença de muitas autoridades, todas reconhecendo esse esforço de profissionalizar cada vez mais a pecuária local. O governador Fábio Mitidieri está aqui no Nelore Góes para acompanhar esse primeiro simpósio, que é, imagino, governador, um grande orgulho, porque, bom, o agro é a locomotiva, o Nelore é a principal raça da pecuária. A pecuária é um grande promotor desse gigantismo do agronegócio brasileiro. E aqui nós temos um embaixador que faz tudo isso muito bem feito, porque tem uma fonte muito segura de genética. E a prova dessa influência está aqui nessa presença do público, né? Ah, com certeza. Primeiro, parabenizar o Góes por estar promovendo esse grande evento, com a qualidade da Katayama. Aqui é referência. Hoje é simpósio muito importante, investindo em genética, na qualificação da nossa pecuária. O Nelore como uma grande referência que é hoje na pecuária, e está de parabéns. Não podia deixar de vir aqui, de prestigiar, mostrar o apoio do governo do estado a todos os nossos produtores, da mesma forma o agronegócio bombando aqui no estado de Sergipe. Até porque o mundo precisa comer e o Brasil é o celeiro do mundo. E o Sergipe tem um potencial muito grande, graças também a essa preocupação que tem produtores como o Góes e outros tantos que ele já trouxe para esse mercado, governador, de fazer a coisa certa, de errar o menos possível, de tornar essa pecuária uma pecuária quase de precisão. E o Nelore da Katayama também tem ajudado isso e o Góes tem difundido isso muito bem. Ah, não tenha dúvida, até porque investir em genética, investir em qualificação, no melhoramento, é o que a gente precisa. Vai dar mais peso, vai dar um desmame mais cedo, enfim, vai dar qualidade, e é por isso mesmo que eu sempre aplaudo esse tipo de iniciativa como hoje, um simpósio que vai melhorar vai orientar os nossos produtores e a pecuária de Sergipe mostrando a sua força. A informação, que é um insumo em produção, vai estar no prato de quem consome isso lá na ponta final. Ah, quem consome na ponta final vai receber a qualidade da referência aqui da Katayama e do Góes. Professor Góes, está aprovado, não? Aprovado, eu estava ali pegando aula com o Góes. Góes, eu sou dos cavalos e agora estou aprendendo também a mexer com gado, porque o melhor professor é ele aí, tá? Show de bola. Um evento como esse nos orgulha por ser feito aqui em Sergipe. Hoje a gente está recebendo grandes pecuaristas, também autoridades, então para representar esse pessoal da pecuária, né, que é um grande incentivador e um grande produtor para melhorar o PIB do nosso Brasil. E é por isso que a gente está aqui prestigiando esse grande evento, um evento muito importante para o estado de Sergipe e para a cidade de Itabaiana.
Evento que contrariou a ordem dos fatores para quem precisa de genética, que normalmente vai primeiro atrás de informação e segurança e depois investe. Aqui, o resultado veio antes do conceito levado na apresentação do programa Katayama de Genética Avaliada, o PKGA Genômico, feita pelo geneticista Márcio Ribeiro. Para se ter uma ideia da importância e da influência da genética Katayama, não só no Sergipe, mas na região Nordeste onde atua Luiz Góes, a palestra foi a primeira de um nível detalhado de conhecimento sobre o PKGA e os detalhes da seleção Katayama ministrada aqui nessa região. Antes disso, as pessoas compravam porque conheciam o resultado. Aí, eles passaram nesse simpósio a entender de onde vem essa garantia com os resultados que colhem no campo através das informações que reforçam essa confiança. Era uma demanda local. É um incentivo local, criar um evento que realmente pudesse trazer conhecimento em como produzir um bezerro de qualidade, como melhorar a pecuária local através de conhecimento técnico, de pessoas bastante capacitadas, de temas relevantes e importantes para a realidade deles. E esse pontapé inicial gerou uma expectativa muito promissora. E a gente está muito feliz em estar aqui, também trazendo a nossa experiência e mostrando um trabalho de seleção bastante eficaz, que é o PKGA, para a realidade deles aqui. Eu sempre acreditei na informação, né? Todo o sucesso do nosso trabalho aqui, a predominância da gente aqui no Nordeste, com o Nelore, vem de uma base de informação e de conhecimento, tá? Então, a gente tem como objetivo levar o nosso cliente, além do animal, orientação e de como usar esse animal, tá? E porque é o seguinte, as pessoas precisam entender que para cada região tem que ter um tipo de animal. Muitas vezes, até numa fazenda muito grande, o mesmo touro não serve para as duas áreas da fazenda. A gente precisa conhecer a base de um rebanho, de uma região, de onde que vem, o que veio lá atrás, quem são as famílias que geraram esses animais. A partir daí, a gente busca indivíduos que, numa concepção, né, formam indivíduos mais desenvolvidos, com mais resistência e com mais funcionalidade dentro da sua região. Todo esse conceito ficou também à disposição na forma de touros apartados especialmente para os 2 dias do shopping de reprodutores oferecidos a preço fixo. Clientes da parceria Góes Katayama, os criadores, claro, aprovaram. Hoje aqui nosso estado era carente, aí através de Góes veio trazer todo esse conhecimento que a gente não tinha e buscando sempre trazer informação para o pessoal. Ele sempre vem trazendo novidades, animais sempre à frente da genética hoje já, para um estado que hoje já é bem forte na genética, Sergipe. Que não é só um evento só de Sergipe, né? Mas sim das 3 fronteiras, né? Todos os estados de pecuarista, se somou tudo aqui, foi um grande evento, superou todas as expectativas, entendeu? Em público, em negócios, né? Que é o que todo mundo fomenta, em credibilidade. Tinha como você comparar um gato com outro, mostrou isso bem claro, próximo, entendeu? Então o cliente fica à vontade de fazer suas escolhas, mas tenho certeza que todo mundo fez umas escolhas certas, que foram muitos touros vendidos aí. Para uma pessoa que é leigo no assunto, ter um simpósio desse, ter um seminário desse, com pessoas que conhecem, para nos ensinar, para a gente melhorar, sem sair da nossa casa, certo? É encantador receber vocês aqui com todo esse conhecimento. Uma sensação que deixou aquele gosto de quero mais, que aliás já tem data para acontecer de novo, em janeiro do ano que vem. Começou a andar no Congresso Nacional o projeto da reforma tributária, que pode facilitar a arrecadação de impostos no Brasil. O agronegócio ouviu nesta terça-feira as principais propostas.
O primeiro projeto a ser debatido é o que está tramitando na Câmara. Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, ouviram o relator do grupo de trabalho que começou a formatar o texto da reforma. Se é devolução, nós vamos fazer a avaliação, precisamos saber quais são esses impactos, né? Precisamos ter números e dados com esses impactos e aí também o que isso impactará em todos os setores. Não é só o setor agrícola que me reclamou, por exemplo, desse tema. Outros setores, à época, reclamaram. O presidente da Frente Parlamentar garante que o projeto pode ter apoio desde que não aumente a carga tributária no setor. Que a gente quer apoiar a reforma tributária. Para apoiarmos a reforma tributária, nós não podemos ser prejudicados. E aí a gente parte do princípio da necessidade de compreensão das pessoas do que significa o sistema produtivo brasileiro. Que a gente tem incidência tributária desde o primeiro momento lá na preparação do solo até na hora da exportação lá na frente. Depois do debate na sede da CNA, os deputados vieram aqui para o Congresso Nacional para a primeira reunião do grupo que vai formatar o texto da reforma. Na Câmara são 12 parlamentares que têm a missão de organizar as propostas e facilitar a votação do projeto no Congresso. Precisamos entender as diferenças e as preocupações de cunho federativo, ou seja, os estados estão muito preocupados, os prefeitos, inclusive, também estão muito preocupados, inclusive com a governança desse novo imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, nós queremos aplainar essas divergências, a trazer o Senado Federal para dentro dessa discussão, porque ela não vai ser somente votada na Câmara, ela será votada no Senado. Então é importante que essa convergência possa ser feita já no âmbito das duas casas. Então eu estarei lá como membro de um desses 12 membros do grupo de trabalho para que a gente possa, num curto prazo, e a gente espera que o governo federal entre também nos apoiando, para que a gente, quem sabe, até o final de junho a gente já possa ter realmente essa estrutura previamente definida. De Brasília, Flávia Rabelo. E o evento promovido pela Coplacana, Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, com um foco institucional, tecnológico e de negócios para o homem do campo, continua acontecendo, vai até amanhã na cidade de Piracicaba. E é para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com o repórter Gustavo D'Angelo, que já está aqui na tela junto comigo, acompanhado da Mariana. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Vinícius, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, seguimos aqui no Coplacampo 2023, evento que é promovido, organizado pela Coplacana, Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, que está na sua 9ª edição. O evento teve início na segunda-feira, com um público já expressivo. Ontem também, cerca de 3.500 pessoas já passaram aqui pelo evento nesses dias. O evento segue até amanhã e hoje tem bastante coisa ainda para o pessoal conferir. Eu estou com uma das expositoras aqui, parceiras também da Coplacana, que é a Mariana Granelli, diretora da usina Granelli, e ela vai contar um pouco da experiência, O que vocês trouxeram para o Coplacampo 2023? Bom dia para você. Bom dia. Além da gente ser cooperado da cooperativa, já faz mais de 60 anos, veio uma história desde o meu avô, passou para o meu pai, agora está comigo. A gente veio expor um produto que foi feito inclusive em parceria com a Coplacana. A gente fez parceria com a Embrapa, a usina e apoio da Coplacana em desenvolvimento de produto açúcar mascavo com tecnologia blockchain no rastreamento da cadeia produtiva da cana. Então é um projeto muito pioneiro, não se tinha rastreabilidade na cadeia de açúcar. E a gente criou, em parceria com eles, o apoio deles, e foi fundamental para o desenvolvimento desse projeto. Inclusive, a gente já está expondo ele aqui, o lançamento foi no ano passado, e estamos com uma projeção de expor no ano que vem mais produtos com parceria com eles. Que bacana. O que você está achando da feira? O pessoal está indo lá conferir esse produto, visitando o estande. O que você está achando? Dá um feedback para a gente. Está sendo ótimo para a gente. Nós resgatamos relacionamento com fornecedores antigos da usina. Nós já temos 35 anos. Então, gente que começou com a gente, acabou perdendo, distanciando. Estamos reavendo esse relacionamento, então está sendo muito bom para a gente fazer relacionamento aqui, conhecer fornecedor, conhecer novos parceiros de negócio, desenvolver projetos, pesquisas. Então está sendo fundamental no desenvolvimento nós como usina, como produto e com o relacionamento com nossos parceiros.
E o que a usina Granelli espera para 2023? Tem novidade vindo por aí? O que você pode já adiantar para a gente? A gente tem um projeto que vai sair em parceria com a Coplacana, que eu falei. A gente vai lançar o açúcar demerara no mercado. Vai ser na Ano Foods, que é uma feira que vai ter em abril, junto com o aniversário da Embrapa. E vai sair para a gente fazer um boom no mercado, trazer tecnologia, trazer blockchain, que é uma rede super segura de dados, traz credibilidade para o produtor, que é o principal. A gente garante matéria-prima e quebra esse paradigma de que a gente não faz nossa parte, nosso dever no campo. Então essa seria de fato a inovação que nós estamos trazendo no mercado. Legal, agora Coplacampo é uma vitrine mesmo, né, Mariana? E o pessoal ainda pode conferir mais esse dia e amanhã, pode conferir todas as tecnologias, as novidades que o evento apresenta. Eu convido vocês todos para virem para cá, tá muito legal a feira, cada ano que passa, eu acompanhei desde a primeira edição, tá maior, tá melhor, tá com uma robustez muito grande, a gente tem muita oportunidade de negócio, conhece muita tecnologia, esse ano aumentou acho que mais de 20 expositores, então assim, é uma vitrine para você conhecer tecnologia, para você fazer relacionamento e para você se inspirar em histórias novas, tem muito centro de pesquisa aqui, então você levar a tecnologia para a sua área, para o seu campo. E só para encerrar, você também faz parte do núcleo jovem, né, da Coplacana. O que você está achando da participação dos jovens realmente nessas feiras e no agronegócio no geral? Olha, eu vou ser bem sincera, eu sou do núcleo já faz 2 anos, é o 2º ano de feira, né, com eles. E, cara, a gente chegou em mais de 120 pessoas, o jovem está engajado, nosso expositor sempre tá lotado com gente, com povo, sabe, com garra, com vontade de fazer crescer. Então a gente trabalha, a gente tem meta para atingir de inscritos esse ano. E, cara, tá sendo muito bom. E é o que eu falei, o que eu levo dessa feira é relacionamento. As pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz no Núcleo Jovem, tô no Núcleo da Mulher também, que é pra gente desenvolver nós como mulheres dentro do setor e de várias idades, desde de gente com 70 anos, comigo que eu tenho 28. Então, assim, serve pra gente compartilhar a experiência e ter um momento nosso que são pessoas que nos entendem. Então é sensacional, para mim é fundamental também. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Tá aí então o depoimento de uma cooperada, parceira, faz parte também do núcleo jovem da Coplacana, mostrando aí o que ela tá achando, né, do evento. Com certeza está sendo o maior sucesso. A gente vai continuar acompanhando esse evento. Nossa equipe segue aqui até amanhã para mostrar todas as novidades, as tecnologias, a inovação realmente que o campo oferece para o produtor rural que vem aqui no Coplacampo 2023. Vinícius, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Agradeço aí a nossa entrevistada também. Excelente dia para vocês. A feira segue aqui na programação do Canal do Boi. Inclusive, a gente vai atualizando para você todos os detalhes. São 9 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Vamos mudar um pouco de assunto, porque a partir de hoje voltam os impostos sobre os combustíveis. A decisão aumenta o preço dos combustíveis e também ajuda o governo federal a arrecadar mais. Só que essa alta acabou compensada pela Petrobras, que decidiu reduzir os preços nas refinarias, o que a princípio traz um impacto menor no bolso dos consumidores. Para saber mais informações sobre esse assunto, vamos até São Paulo conversar com Walter Puga Júnior. Puga, com a volta dos impostos sobre os combustíveis, o governo federal resolve esse rombo nas contas? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Não resolve, mas pelo menos diminui, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com uma arrecadação prevista em torno de 28 bilhões de reais, o rombo nas contas do governo neste ano, que estariam próximas aí a 220, 230 bilhões, fica menor. O objetivo do ministro é reonerar, de certo modo, compensar, né, esse rombo nas contas, ou seja, gasta-se mais do que é possível obter no caixa. Então, o governo federal publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial da União, a medida provisória que faz reonerar novamente, volta a trazer incidência de impostos sobre a gasolina e o etanol. O texto traz as alíquotas de PIS e de COFINS que serão cobradas sobre o metro cúbico dos combustíveis. Mas esta medida, veja, vale até 30 de junho. Ela não vai para todo ano. Provavelmente teremos aí um aumento dessas alíquotas de PIS e COFINS a partir de junho. No caso da gasolina, o que foi decidido é que a alíquota será de R$ 470 por metro cúbico, ou seja, significa aí, por litro, 47 centavos. 8 centavos dizem respeito ao PIS e 38 centavos
COFINS. Agora, no caso do etanol, a alíquota será de R$ 20 por metro cúbico, que significa aí apenas 2 centavos por litro. Pesa muito pouco, portanto. Essa medida provisória também estabeleceu esse limite até 30 de junho para a alíquota de 9,2% do imposto de exportação sobre óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos. Resumindo, volta a se cobrar imposto sobre a exportação de produtos, né, oriundos aí, do mercado de petróleo feitos pelo Brasil, ou seja, quem exporta, Petrobras, vai pagar mais. As alíquotas de PIS e COFINS sobre o litro e o imposto de exportação, aliás, já tinham sido anunciados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No final da tarde, saíram esses detalhes. A decisão do governo federal de aumentar os tributos federais sobre os combustíveis, preservando aí até uma certa diferença, né, entre a gasolina e o etanol, para compensar aí a utilização do etanol pelo consumidor, vai devolver, de fato, a competitividade do etanol aos carros flex, né? Essa medida aplica o dispositivo que, aliás, é previsto na emenda constitucional 123, aprovada no ano passado, e ela até foi comemorada pelos usineiros. O PIS/COFINS sobre a gasolina irá para 47 centavos o litro e no etanol apenas 2 centavos o litro. A CID, aquele imposto, aquela taxação que continua zerada, não incidirá sobre os combustíveis, e essa alteração já reduz a correlação entre o etanol e o hidratado e a gasolina nos postos de São Paulo, ou seja, vai compensar aí o uso do etanol, o uso da gasolina, estará perto aí ou abaixo de 70%, segundo cálculos, por exemplo, da consultoria Stonex. Agora, o que compensou esse aumento de impostos foi a decisão da Petrobras de reduzir o preço da gasolina A em 13 centavos para compensar todo o efeito inflacionário, o efeito da alta de custos que essa volta dos impostos traria para o consumidor, para a economia como um todo, né? Porque havia espaço mesmo para um ajuste, segundo a Petrobras, para baixo, né? Respeitando ainda a chamada paridade de importação, ou seja, os preços pagos aqui pelo combustível e os preços normalmente pagos no exterior, né? Com o repasse do custo na cadeia, na prática, a correlação, veja, entre etanol nos postos de São Paulo é ajustada para 69% aproximadamente nos cálculos da Stonex. Resumindo, tanto faz usar gasolina como usar etanol, porque uma coisa compensa a outra, né? De certo modo, isso ajudou muito os usineiros, né? Esse percentual sendo inferior a 70% de consumo de etanol, quando comparado com a gasolina, né, entrega o mesmo rendimento na frota brasileira flex, portanto, não pesará tanto essa diferença, ou não vai pesar no bolso do consumidor. Agora, essas decisões do governo trouxeram aí benefícios para quem produz etanol. É a previsibilidade que o setor precisa para enfrentar a energia de baixo carbono no Brasil e no mundo, disse Evandro Gussi. Ele é presidente da UNICA, União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Bom, a garantia desse diferencial tributário, ou seja, para o etanol será menor, para a gasolina será maior, lógico, ajuda quem trabalha com produção de biocombustível, né? Entre as indústrias de etanol de milho, por exemplo, a avaliação de que essa reoneração, a volta desses impostos, dá mais segurança aos projetos para novas fábricas. Porque quando o etanol não compensa, lógico, o que ocorre é que diminui o investimento, né? Guilherme Nolasco, presidente da União Nacional de Etanol de Milho, disse que, ao restabelecer a cobrança dos impostos, o governo federal demonstra responsabilidade para reduzir o déficit no orçamento do governo e, ao mesmo tempo, viabilizar os investimentos previstos pelas empresas do setor. Mas vale lembrar, isso vale apenas por 120 dias, portanto, pode mudar mais adiante. Agora são 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Vamos rapidamente falar sobre dólar, porque o mercado financeiro abre com dólar em queda. O dólar opera neste momento na faixa de R$ 5,20, perde quase 0,5%. Lembrando que já perdeu o dólar, ou melhor, avançou o dólar durante o mês de fevereiro, que encerrou ontem, 3% sobre o real. Agora, a expectativa é de que o dólar se mantenha nessa faixa, pelo menos hoje. Não há grandes alterações previstas no mercado. Enquanto isso, a Petrobras reduziu o preço do combustível, as ações perderam, pressionaram o índice Bovespa. Resumindo, no mês passado, fevereiro, o índice Bovespa acumulou uma queda de quase 7,5%, porque petróleo derrubou e muito o índice Bovespa. A
Petrobras tem muito peso na composição do Ibovespa e a nossa bolsa fechou com queda de quase 7,5% no mês de fevereiro. Tirar preço de combustível acaba prejudicando mesmo os papéis da Petrobras. É com você. Valeu, Pulga. Obrigado pela sua participação. Excelente dia para você. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Bom Dia Produtor vai ficando por aqui. Daqui a pouco o programa na íntegra é disponível no nosso canal do YouTube. Eu lembro você mais uma vez que a partir de agora, começou hoje, nosso programa tem novo horário, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Eu vou estar aqui esperando você. Ótimo dia. Tchau, tchau.